em fé. Amém, amados? Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Amém? Será que a gente pode ler todo mundo junto? Dá para acompanhar aqui no projetor? Amém? Quando a gente falar 3, a gente lê 1, 2, 3. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Amém? Diga graças a Deus. Feche os teus olhos. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, pelo privilégio que o Senhor nos dá, estarmos em tua casa, adorando o Senhor e podendo sim, meu Deus, perceber a tua presença. Pedimos, Senhor, que a tua palavra venha, trate e fale aos nossos corações, que teu Santo Espírito nos dê entendimento, porque aprendemos que aonde a tua palavra chega, onde existe entendimento e prática da tua palavra, o teu poder se manifesta. Assim tomamos posse e já crendo te agradecemos por tudo. Mais uma vez aqui estou como um instrumento. Espírito Santo, usa-me, me conduz mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor. Que a tua palavra seja pregada, que o teu povo seja abençoado e só o teu nome seja glorificado. Assim te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos começar essa série de mensagens com, na verdade, é uma palavra, vamos dizer assim, de introdução. Rompendo em fé. Na semana passada, quem estava aqui domingo passado, né? Eu até aconselho que quem não estava, está disponível lá no YouTube, né, Vanessa? O culto de domingo passado, se você puder ouvir essa palavra, é muito especial, porque vimos que, na verdade, fomos lembrados também que a base do nosso relacionamento com Deus senão ia ter que pregar de novo, é a fé. Muitos, às vezes, são levados por sentimentos, por emoções, mas vimos que sentimento e emoção não é base para relacionamento, principalmente com Deus. E a gente se aproxima de Deus pela fé. E aqui hoje, dando início a essa série, porque entendemos o seguinte: Deus é todo poderoso, Ele quer ver você bem, Ele quer abençoar a sua vida, em cada área, em cada situação da sua vida, Deus tem poder para abençoar. Mas tudo isso é por meio da fé. E aí vamos meditar na carta aos Hebreus, que dentre tantas coisas eu estava falando. Em Hebreus tem 2 temas principais que trata essa carta. O primeiro, em Hebreus, nós vemos a exaltação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aqui testificado e apresentado como o sumo sacerdote, autor e consumador da nossa fé, a autoridade maior, aquele a quem pertence toda a glória, toda a honra, toda a adoração. O nome de Jesus, ele é exaltado e glorificado através aqui desta carta. O segundo é que ela se trata de uma carta de direcionamento e palavra de direcionamento e esperança para os irmãos, cujo contexto aqui era esse. Muitos, a maioria deles, estava vivendo uma crise de fé, porque eles, ao, por exemplo, alargarem as tradições, ao largarem o judaísmo, a abraçarem o caminho de Jesus,
eles estavam vivendo por momentos de muita, mas muita pressão. Eles viviam debaixo de perseguição. E o que estava acontecendo nessa hora aqui é o seguinte: rapaz, eu acho que eu não fiz o bom negócio não. Eu estou pensando em voltar atrás. Eu estou pensando em abandonar esse negócio de caminhar com Jesus, porque quando eu estava, parece que lá fora, ou quando eu seguia as tradições, eu não tinha tanto problema assim, porque nós estamos colocando até a nossa vida em risco. Então as pressões aqui eram terríveis, amados. E o Senhor usa aqui o autor de Hebreus, com o Espírito Santo, para trazer palavras de direcionamento, especialmente sobre a base do relacionamento com Deus, que é a... Agora vocês estão comigo. Qual é a base do relacionamento com Deus? A fé. E é aqui, por exemplo, em Hebreus, que nós vamos ter a definição de fé. Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. É em Hebreus que nós ouvimos falar também que aquele que se aproxima de Deus, primeiro é necessário que creia que Ele existe e Ele é galardão daqueles que o buscam. É em Hebreus que nós vamos ouvir também que ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então se trata aqui, amados, de algo que é básico, e eu acho interessante como a gente vai relativizando as palavras. Quando se fala de algo básico, a gente leva para um sentido que é meio sem importância, mas é pelo contrário. Básico vem de base. Básico vem de estrutura, aquilo que sustenta, a força de sustentação da nossa vida, a base é a nossa fé em Deus. E o que acabamos de ler aqui foi o seguinte: ele diz aqui que o meu justo, peraí, quem é essa pessoa, pastor? Você sabe quem é quem é o justo do Senhor? Dê uma olhada aí, está do seu lado, é essa pessoa aí, amém? É você, amém? O justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, aquele que foi alcançado pela graça e pelo amor de Deus, aquele que se entregou ao Senhor. O Senhor nos justificou, nos purificou de todo o pecado, de toda a injustiça, Ele nos remiu. Então ele diz que esse justo, ele tem um estilo de vida. O meu justo viverá pela... Se ele retroceder, obviamente, o Senhor não vai se agradar. Ele diz inclusive que ele reafirma, nós não somos daqueles que retrocedem, ou seja, muitos estavam retrocedendo para a destruição, mas nós somos daqueles que creem para a preservação da vida, ou como tem uma tradução, creem para a salvação. E aí, irmãos, eu queria que a gente refletisse um pouco. Ele diz que o meu justo viverá pela fé. Aí vem o grande desafio: viver pela fé. Nós não podemos começar nenhuma jornada com o Senhor se a gente não entender o que isso significa. Às vezes é até comum a gente falar assim: como é que você está, meu irmão? Estou pela fé. Alguém já ouviu isso? Rapaz, eu estou pela fé hoje. Mas o que é isso? Será que quando a gente fala isso, a gente sabe mesmo do que está falando? De repente sim, ou de repente não. Quando a gente vai falar de fé, base do nosso relacionamento com Deus, uma coisa é muito interessante da gente observar. Nós só sabemos como é que está a medida da nossa fé quando a gente passa por tempos ruins na vida. Eu só sei que eu tenho fé, só sei se tem fé na minha vida quando tudo estiver desfavorável. Você já notou isso? Porque pense numa coisa bacana, a pessoa dizer que tem fé quando está tudo dando certo na vida dela, quando as coisas estão saindo exatamente do jeito que ela quer, está tudo uma maravilha. Minha fé, eu tenho fé nesse Deus maravilhoso. Mas olhe, e quando a coisa está contrária? Quando acontece o que estava acontecendo aqui no período do tempo da carta aos Hebreus, será que a gente tem fé?
E na palavra, em vários momentos, nós testificamos dessa realidade, desse contexto que vai nos explicar o seguinte: é no momento da adversidade, são nos momentos das tempestades que nós vamos saber se a gente tem fé. Deixa eu perguntar aqui para você: você tem fé, irmão? Quem tem fé aqui? É tranquilo, né? Mas olhe com que coisa interessante. Vou pegar aqui episódios conhecidos do Evangelho. Jesus e os discípulos enfrentando uma tempestade. Lá no Evangelho de Marcos diz que eles estavam no mesmo barco e de repente veio uma grande tempestade. A água começou a entrar e veio aquele desespero. Os irmãos que conhecem, Jesus estava fazendo o que nessa hora? Quem lembra? Estava o quê? Estava dormindo. Vê se tem alguém dormindo perto de você. Tem não, né? Tem não. Mas Jesus diz ele que estava dormindo. E aí veio aquela coisa que de se agravar. Glória a Deus. De se agravar. E olha o que é que acontece. Nesse desespero, eles vão lá até Jesus. Mestre, o senhor não está ligando para a gente não? O senhor não se importa se a gente vai morrer aqui não? Hã? E o Senhor Jesus se levanta e ele dá uma ordem aos elementos: vento, se acalme, tempestade, vai embora, e tudo se acalma. E aí o que ele diz é muito interessante. Logo depois que acontece isso, põe aí, Vanessa, Marcos 4:40. Deixa eu ver se está aqui. Isso. Então perguntou aos seus discípulos, me ajude: por que vocês estão ainda não tem? Qual era o nível de fé aqui dos discípulos? 0. Eles não tinham fé. Estavam com Jesus, estavam ali ao lado dele, mas a situação desesperadora testificou o quê? Que eles não tinham fé. Vou dizer algo, me acompanhe. Não é muito diferente dos nossos tempos não, de nós aqui hoje. Porque às vezes quando o tempo muda, quando somos contrariados, quando a situação fica difícil, é nessa hora que a gente vai saber se está com a fé ou não está. Você entende isso? É o nosso primeiro ponto, amados, de reflexão. O justo do Senhor vive pela fé. Mas nós aprendemos que as circunstâncias contrárias na nossa vida é que vão dizer se a gente tem fé ou não. E Deus, o Senhor já se preocupa com isso. Tem outra passagem, uma parábola que Jesus fala a respeito de um juiz que não temia Deus e não se importava com os homens. A parábola diz que uma viúva pedia para que ele julgasse a causa dela e ele não atendia a ela, não vou fazer isso. Só que ela insistentemente, todo dia estava lá na porta do juiz: julga a minha causa, julga a minha causa. Ele encheu ali a paciência e disse: olha, eu vou me livrar dessa mulher, eu vou fazer, só para me livrar dela, eu vou julgar a causa dela. E assim ele o fez. Jesus pega essa parábola e disse: vocês viram o que aconteceu? Um juiz que não temia Deus, ele não temia Deus e julgou. E vocês? Será que vocês imaginam que o Pai, o nosso Pai que está nos céus, ele não vai julgar também a causa de vocês? Eu vos digo, depressa ele vos fará justiça. Mas porventura, quando o Filho do Homem vier, será que ele vai achar fé na terra? Você está percebendo o trabalhar do Senhor? A fé não é o sentimento, a fé é a virtude e a ação na nossa vida que provoca a ação de Deus em nós. Eu não tenho como romper em fé se a minha fé estiver abalada, se a minha fé estiver comprometida, se eu estiver completamente afetado pelas circunstâncias que me atingem. Eu falei isso pela manhã, meu irmão, minha irmã, tem gente madura aqui? Tem os 4, né? Graças a Deus. Então vocês vão me entender. Não é demérito a gente admitir que a nossa fé está abalada, não. Na verdade, é quando reconhecemos isso,
é que o Senhor começa a trabalhar no nosso coração. Quando temos a humildade e o quebrantamento de sermos sinceros com o Senhor. Que é assim que o Senhor trabalha. Um outro momento do Evangelho, lá no Evangelho de Marcos, nós vemos uma situação onde um pai tem um filho que é atormentado por um demônio, que tentava a todo custo acabar com a vida desse jovem. Esse pai já não sabia mais para onde levava o filho dele. O texto fala de um momento onde ele leva o seu filho aos discípulos. Os discípulos tentam expulsar aquela entidade, mas eles não conseguem. Quem conhece essa passagem? Amém. E fica aquele alvoroço. E aí vem Jesus e diz: o que é que está acontecendo aqui? E aí Jesus vai lá com o pai do menino e faz uma espécie de uma anamnese e começa a perguntar: ô pai, há quanto tempo ele está assim? E o pai diz: mestre, desde a infância. Significa o quê? Que já há um bom tempo aquele pai sofria, vendo também o sofrimento do seu filho. Uma criança que cresceu sendo atormentada por esse mal espiritual. Dá para se entender e se, obviamente, perceber que ele passou ao longo de anos sofrendo com aquilo e tendo só frustrações. E ele tinha acabado de passar por mais uma. Afinal de contas, ele tinha levado o filho dele para os discípulos de Jesus, que estavam ali também com a autoridade que Jesus deu para que eles operassem os milagres. Mas não tinha acontecido. E aí o pai abre o coração e diz assim: mestre, se o senhor puder, nos ajude. Jesus diz: se eu puder, se eu posso, tudo é possível àquele que crê. Quando esse pai fala isso, quando Jesus fala isso para esse pai, melhor dizendo, põe aí, Vanessa, Marcos 9, 24, por favor. Imediatamente o pai do menino exclamou. Você pode ler a igreja toda? Ele diz: eu creio, ajuda a vencer a minha incredulidade. Meio paradoxal, né? Eu creio ou eu não creio? Mas naquele momento, aquele pai admite que a fé dele tinha desaparecido. Mas no momento que ele se encontra com o Senhor, reconhece isso, a sua atitude, a sua resposta já foi uma resposta de fé, porque ele pediu ao Senhor que o ajudasse nesse sentido. Você consegue perceber? E é isso que acontece todas as vezes, amados. Eu não sei o que é que você tem passado, o que é que você tem enfrentado, nem como é que vai a sua fé. Mas se de repente sua fé se encontra abalada por circunstâncias, por tristezas, por decepções, por lutas, eu quero dizer que Jesus Cristo está aqui nessa noite. E se você reconhecer isso diante dele e abrir o teu coração, ele está aqui também para restaurar essa fé, para derramar uma porção de fé sobre o seu coração, onde a partir daí vai começar esse processo na sua vida. A gente não poderia começar essa jornada aqui, rompendo em fé, sem trabalhar nessa questão que é a essência. Porque posso fazer aqui 10, 15, 100 campanhas. Se a nossa fé não estiver firme, não tem como acontecer. É simplesmente a palavra. Jesus, quando por exemplo foi visitar Nazaré com os seus discípulos, muitos conhecem. Ele vai a Nazaré e as pessoas começam a dizer: ei, não é o filho de José? Não é o filho de Maria? E os seus irmãos não estão aqui conosco? Quem ele está pensando que é? De onde veio essa sabedoria? E a palavra diz que Jesus não pôde operar muitos milagres ali por causa da incredulidade deles.
E eu quero dizer que Jesus está aqui, Ele quer operar milagres na nossa vida. Ele vai operar milagres na nossa vida, mediante a nossa fé. É isso que a gente precisa entender. Reconhecer a falta de fé e pedir ao Senhor que nos acrescente em fé, isso já é uma atitude de fé. Eu não sei, eu queria ter essa fé toda, pastor. E até isso, né? O próprio Jesus também fala. Quando ele diz assim: se você tiver fé do tamanho de quem? Quem sabe? Um grão de... Você pode dar ordem para uma montanha para ela mudar de lugar e ela vai fazer. Então não se trata da dimensão, do tamanho. Se trata de se ter a fé. Porque fé é assim: ou a gente tem, ou a gente não tem. E eu só vou saber se eu tenho quando eu for provado. E se eu for provado, é nessa hora que eu tenho que ir para os pés do Senhor. E é nessa hora que é a fé que vai me sustentar. Os nossos irmãos lá do tempo da carta aos Hebreus, eles receberam a mensagem. E eu sei que aqui todo mundo passa por problema, todos nós. Mas, irmãos, se a gente fosse fazer um comparativo com o que esses nossos irmãos aqui viviam naquela época, a gente está no lucro. Porque a fé, declarar que acreditava, que alguém que acreditasse em Cristo nesse período aqui, era ser condenado à morte. Era ter seus bens confiscados, era ser jogado lá no Coliseu. Ainda está lá as ruínas, né, irmão Antônio? Lá em Roma, né? O Coliseu está lá para lembrar. Ali foi o palco de muitos cristãos que foram destroçados por leões. Simplesmente porque eles acreditavam em Jesus Cristo. Mas as provações não abalaram a fé deles. E foi essa fé que os sustentou. Inclusive essa fé concreta, que inclusive nos trouxe até aqui nessa noite. Foi por causa da mensagem que essas pessoas receberam e não abriram mão e não retrocederam, foi que o Evangelho chegou até mim, chegou até você. Pare para pensar um pouco nisso. Chegamos até aqui através do sacrifício de muitas pessoas que não retrocederam na sua fé. E o Senhor tem manifestado o seu poder e a sua glória. Mas a carta de Hebreus está aí para dizer para todos aqueles que passam por momentos difíceis, que passam por lutas, está aqui para dizer o seguinte: não retroceda, não abra mão dessa confiança, não desista, não tenha medo. Jesus Cristo é maior, Jesus Cristo é todo-poderoso, autor e consumador da nossa fé. Ele está aqui nesse lugar. Hebreus 13 diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para todo sempre. O mesmo Jesus que manifestou sua glória pelos nossos irmãos, é o mesmo Jesus que está aqui presente nessa noite e quer manifestar a glória dele sobre a nossa vida. E se você estiver com a sua fé abalada, se você clamar como esse pai clamou, Ele está aqui também para manifestar o poder dele na sua vida. Você conhece a história, o menino foi liberto, o nome do Senhor foi glorificado, porque o que faltava é a fé daquele pai ter sido restaurada. Eu creio, meu irmão, minha irmã, o Senhor está preparando um tempo de muitos milagres para essa igreja, que já tem vivido e tem mais. O Senhor tem tempos de milagres para manifestar sobre a sua vida. Escute isso, palavra do Senhor: nem um olho viu, nem um ouvido ainda ouviu, nem sequer ainda desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Se as situações estão impedindo você de enxergar, estão afetando a sua fé, o Senhor está aqui nessa noite para fazer uma obra de restauração, de renovação das suas forças em fé. A gente pode, repito isso, eu falei várias vezes isso hoje, a gente pode duvidar de muita coisa nesse mundo, mas nunca duvidar do amor de Deus. Seu amor, sua graça tem nome, Jesus. E Ele quer fortalecer a nossa fé. Pense nisso. O meu justo viverá pela fé. É isso.
É você passar pelos momentos mais terríveis da sua vida e não permitir que isso faça com que você retroceda. Porque você crê num Deus vivo e poderoso que te justifica e te sustenta. Isso é ter fé. É você permanecer inabalável, independente do que aconteça ou que deixe de acontecer na sua vida. É assim que se rompe em fé. E a tempestade está aí para fazer um teste na nossa vida. Que o Senhor possa nos dar esse entendimento. Quando eu estava orando a Deus por essas mensagens, por essa palavra, é uma questão lógica. Primeiro, Deus fala na minha vida. Eu estou compartilhando o que Deus está tratando comigo. Eu não sei como é que está a sua fé. Pastor, não sei não como é que está a minha fé. Eu nem sei se eu tenho mais fé. Pronto. Já temos um ponto de partida para Deus ali começar a obra dele a fazer. Essa palavra é a palavra de Deus para nós nessa noite. Que você possa entender que são as circunstâncias, é nas circunstâncias que nós somos provados. E que é a fé, esse firme fundamento, que é a única virtude que tem poder para sustentar a nossa vida. Viver pela fé é confiar sempre e sempre e sempre no Senhor. É jamais duvidar da sua palavra. O pior pode acontecer, mas Deus, Ele é fiel. E a nossa confiança e a nossa fé precisa estar nele. Amém, amados? Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Diga graças a Deus. Você pode ficar em pé no seu lugar, por favor? Amém.